Quem é Juliana Nascimento e como que a engenharia entrou na sua vida? Tá, não esperem uma história muito... Toda história é uma história, fica tranquila. Então, eu diria que eu sou uma mulher nordestina, corajosa, ou doida, né? Ninguém sabe a linha tênue entre esses dois. Uma mulher de fé, e eu acho que eu sou uma pessoa que tento ao máximo dar tudo de mim, principalmente quando se trata da minha carreira. Eu acho que... Um resumo, né? Sim. Eu acho que você falou mulher nordestina e corajosa. Eu acho que isso daqui é até sinônimo, né? A mulherada nordestina é porreta, né? Não tem jeito não, gente. Sempre são muito fortes. Parabéns. Obrigada. E a engenharia elétrica, porque engenharia elétrica não é uma engenharia fácil e não é um... Engenharia em si a gente já sabe que não é um mundo muito feminino, né? Que a gente também vai trazer isso em breve, mas não agora. Mas como que a engenharia elétrica entrou na sua vida? Já era algo que você vivenciava na família? Não, gente, na infância eu não brincava de carrinho, não desmontava carrinho, não queria... Não, a questão... Eu brincava era de Barbie, não tenho... Não ficava ligando as tomadas para ver nada disso. Não. Mas, assim, eu sempre gostei muito de estudar, né? Eu gosto de saber, assim... desde que eu estava no colégio, enfim. Foi no colégio que começou essa ideia. Por quê? No segundo ano do ensino médio, na época, né? Que eu sou antiga também, do vestibular, não era Enem. A gente tinha que decidir ali qual o curso que a gente queria para começar a estudar as específicas. Porque na UFC, né? Que é a Federal do Ceará, ela tinha 2 etapas. Era uma prova geral e uma segunda prova específica, que era só o que mais focava ali no curso que você escolheu. Sim. E aí eu comecei a estudar, né? E aí quando eu vi eletricidade, na primeira vez no segundo ano, e eu, nossa, professor, é tão legal isso, tal. Eu gostava de estudar e essa matéria, Sim. né? Eu me divertia ali resolvendo circuitos. Estranho, mas... Enfim, aí eu decidi fazer... Aí qual é a faculdade que tem isso aí? Eu não sabia. Aí ele, olha, aqui em Sobral, o campus... Porque a UFC é em Fortaleza, né? E aí o campus... colocaram um campus em Sobral. E eu, olha... Aí ele, chegou um curso tal de engenharia elétrica, engenharia da computação, economia e tal. Aí ele falou dos cursos que tinham chegado. Aí eu vou fazer... Tipo assim, não sabendo onde eu tava me metendo. Eu achava que... Que ia ser só aquele circuitinho que você tava aprendendo antes, não. Entendi. Enfim, mas eu acho que é mais ou menos o que todo mundo passa. Eu gostava de física e matemática na escola, então eu decidi fazer engenharia. Sim. Né? Quem não tem ali um pai ou algum background de pessoas que têm aquilo, né? Sim. E minha família também é muito humilde, meus pais não fizeram faculdade, né? Meu pai não terminou nem o ensino médio, então, assim... Era muito fora, assim, né? Mas eu só tinha a opção de fazer a pública mesmo. Não tinha condições de pagar. E aí eu fiz, estudei, né, tal. E passei no vestibular e começou essa jornada louca, né? Mas foi bem complicada a época da faculdade. Não só pelo desafio da engenharia, mas porque... Quando eu tinha 19 anos, eu acho que eu só tinha feito 1 ano de engenharia. Eu saí de casa com a minha irmã mais velha. Não foi algo, como é que eu posso dizer, soft. Não foi de uma forma triste, né? Questões, eu não vou nem entrar nesse detalhe muito, porque eu não gosto de relembrar meus traumas. Tá. Mas foi questão familiar mesmo. Meu pai era alcoólatra, ainda é, né? Alcoólatra. E aí eu e minha irmã mais velha, a gente meio que não aguentava mais aquela situação de violência doméstica que tinha, né? E aí a gente decidiu sair de casa. E aí foi onde veio, porque a engenharia já é desafiadora. Sim. O meu curso era integral, era pública, e eu tive que trabalhar e estudar. Só que os trabalhos eu não conseguia. Aí eu tinha ali uma bolsa, às vezes, eu fazia um bico dando aula ali particular de física e matemática. E foi assim, até eu conseguir, tipo assim... E eu estava vendo... no final do curso, que os meus colegas veteranos estavam saindo do curso e estavam indo para vagas muito ruins, sabe? Na minha cidade.
não era contratado como engenheiro, era só analista. E aí eu comecei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa aqui antes para driblar essa, né? Não é esse o caminho que você quer. Não é esse o caminho. E aí, engraçado, aí uma conversa informal entre um desses alunos que já tinha se formado, veterano e tal. Ele estava trabalhando lá na UFC, né? Ele era laboratorista, mas ele já tinha se formado. E ele falando assim, era eu e alguns amigos que estávamos concluindo o curso, assim, nos últimos períodos. E aí ele falou assim, gente, vocês têm que arranjar um estágio em alguma empresa que vocês querem ficar. Por exemplo, eu sonho trabalhar numa empresa X, procura estágio lá. Por quê? É a sua porta de entrada. Você mostra serviço e depois é efetivado. Porque se você fizer um estágio aqui nos laboratórios, você não vai ter nenhuma experiência e tal. E aí, para eles contratarem um engenheiro formado, sem experiência, eles não querem pagar o piso. Enfim, a situação a realidade do Brasil que a gente conhece, assim. E aí, os programas de trainee nem tinha isso na minha cidade. Então, assim, era uma coisa muito de... Enfim, minha cidade é do interior do Ceará, né? Sim. E aí, então... E aí, com uma vez, numa aula de campo, porque a professora levou a gente para uma visita técnica num parque eólico, e eu me encantei. Foi antes que virar modinha, né? Modinha, porque a faculdade lá, a maioria dos meus professores, eles eram muito focados em eletrônica de potência, porque eles fizeram os mestrado, doutorado, tudo em Santa Catarina, e aí foram para lá, então ficou muito forte isso lá. Certo. E aí, só que eu não me identificava. E aí, eu amei a eólica. E aí, o pessoal, a Juliana é meio hippie, assim, ela gosta do meio ambiente. Aí, foi isso. E aí, quando eu consegui o meu primeiro emprego na eólica, eu já estava, assim, eu estava fazendo só 2 disciplinas, porque na minha cidade não tem parque eólico, né? Então, era uma cidade que ficava umas 3 horas da minha cidade. Nossa. E aí, lá, tinha parque eólico. Só que, na época, o meu namorado morava lá. Então, ele tinha esse suporte, né? Sim. Os pais dele, assim, foram meus pais por um tempo. E aí, eu fui lá no parque eólico. Eu cheguei lá e oi, eu quero um estágio, tal. Só que não foi assim, né? Eu falei assim, olha, não, eu tô terminando, tal. Você bateu lá na porta? Bati na porta. Maravilhosa. Fui lá nas férias da faculdade. Sim. Olha, eu queria muito estágio aqui, porque eu quero trabalhar com eólica e tal. E bati um papo com o cara. Eu acho que ele achou, assim, essa menina é ousada, porque ela, assim, não, eu quero... Aí eu era o gerente da obra na época, né? Era uma empresa de montagem. Eles tinham os guindastes, né? Pra montar. E aí eles... Olha, é que em obra a gente não tem estágio. Porque estágio é 4 horas ou 6, e aí é longe a obra da cidade, tem que levar e trazer e tal. Mas a gente está precisando de um projeto aqui. Era um diagrama unifilar. Você sabe fazer? Aí eu sei. Ele falou assim, a gente só precisa desse diagrama porque tem uns negócios de prontuário de segurança, né? Uhum. Tem que entregar toda uma documentação para o canteiro. E eles estavam devendo isso para o cliente há muito tempo, né? Para o pessoal de segurança. E aí eles, você faz, aí eu faço. É porque a gente tem os técnicos que podem até assinar, porque era um projeto de baixa potência, né? Era só tomadas, iluminação. E só que ele não sabe fazer, mas ele pode assinar, já que você não está formada ainda, porque eu estava procurando estágio, né? Sim. E aí tá bom. Mas aí, como já está tudo instalado, eu tenho que vir para cá, né? Para ver quais são as tomadas, o que conecta em que e tal. E aí eu já sabia que eu tinha que estar ali num networking. Sim.